aí, gente, estou aqui com meu querido amigo Nelson Williams, uma pessoa que eu tenho carinho. Nelson, obrigado. Bom te rever. Eu é que agradeço. Primeiro, quero parabenizar você porque você está fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Um advogado que deu uma luz, né, para essa coisa. Os advogados eram sempre muito escondidos. Mas eu vim aqui hoje exatamente para saber o seguinte: qual é o segredo do sucesso da Nelson Williams? Bom, Márcio, primeiro é um prazer estar contigo aqui. Eu sempre procuro, quando eu tenho oportunidade, explicar o que na minha percepção é o segredo do sucesso. E não apenas na vida profissional, mas também na vida pessoal. Eu sempre digo, a primeira das virtudes, coragem, né? O filósofo já disse que a coragem era a primeira das virtudes e a que garantia as demais virtudes. A coragem de dar passos, a coragem de ter atitudes, né? E coragem, é importante que a gente destacar, não é a ausência de medo, né? Medo todos nós temos. Eu costumo dizer também que só não tem medo quem não tem o que perder, né? Uma pessoa desesperançosa ou desesperançada. Todos têm medo, algum tipo de medo, mas a coragem é agir apesar do medo. Então a coragem é a primeira das virtudes, né, porque garante o sucesso. E a segunda, não menos importante, Márcio, eu costumo dizer que é a resiliência. Uma palavra não muito comum na língua portuguesa, né? Você não ouve com muita frequência, mas a resiliência é a capacidade de se reinventar ante as adversidades. E não tem como na nossa vida, ou na vida de qualquer pessoa, por mais bem-sucedida que ela seja, não tem como não ter adversidades. As adversidades fazem parte da existência e da vida de qualquer um. Então você tem a capacidade de se reinventar, de se levantar ante as adversidades. E, não menos importante, o planejamento. Ou seja, é necessário você ter a administração do seu projeto, quer seja um projeto profissional, quer seja um projeto pessoal. Então é importante não negligenciar nenhuma dessas três características que levam ao sucesso. A coragem, é a primeira das virtudes, a que garante as demais, a resiliência, a capacidade de se reinventar, e o planejamento, a administração. Espero que vocês tenham anotado aí. Nelson, eu quero aproveitar e tocar num tema com você bem interessante. Os americanos, né? E a escola americana de administração, na qual eu tive a oportunidade de participar, é uma escola bem interessante e bem inteligente. E o americano diz o seguinte: para qualquer coisa que você faça na sua vida, consulte antes um advogado. Evita dor de cabeça? A nossa vida social, né, desde que nós nos entendemos por seres humanos, né, por gente, a civilização, ela acaba de alguma maneira gerando conflitos, né? E se você consulta um advogado antes de fazer qualquer coisa, principalmente na vida civil, lógico que a probabilidade de você evitar um problema ou estar preparado caso ele surja é muito grande. Então, eu sempre recomendo, consulte um advogado. Está certa essa posição. Aí, ó, consulte um advogado antes de qualquer coisa. Bem, vamos polemizar um pouquinho. Você tem acompanhado aí as críticas, né, ao Supremo e algumas outras instâncias. Eu queria perguntar para você o seguinte, Nelson: como você vê essa instituição contra o Supremo por parte de alguns grupos, né? Eu queria saber também se isso é positivo ou negativo sob o seu espectro. Na minha percepção, a nossa sociedade, eu sou um defensor, e vou deixar aqui algo claro, eu sou um defensor do Estado democrático de direito. E o que é o Estado democrático de direito? É o império das leis, ou seja, nós temos leis. No nosso sistema republicano, nós temos três poderes: poder executivo, legislativo e o judiciário. Até algum tempo atrás, nós tínhamos a população com um olhar mais voltado para os outros dois poderes, o poder legislativo e o executivo. Pouca percepção sobre o poder judiciário.
Hoje, lógico que esse quadro ele acabou mudando. E mudou em virtude de uma série de circunstâncias. Nós tivemos aí um protagonismo muito grande da Suprema Corte e do Poder Judiciário em geral. E isso despertou a atenção e despertou, lógico, de algumas pessoas ou de alguns lados políticos uma forte oposição à atuação da Suprema Corte. E lógico que eu, na minha percepção como advogado, a Suprema Corte agiu quando deveria ter agido. Talvez se extrapolou aqui ou ali, de certa maneira, o que alguns esperavam. Para tudo, no Estado democrático de direito, existem soluções jurídicas ou soluções que a lei apresenta. É muito comum, né, você escutar de pessoas que, de certa maneira, não têm conhecimento ou têm ignorância sobre o sistema nosso legal. Se o judiciário, no caso a Suprema Corte, ela extrapola de alguma maneira, a nossa Carta Maior ela dá caminhos. Nós temos um Senado Federal, nós temos meios, e a nossa República e a forma como ela é composta, ela é composta de freios e contrapesos, né? Os poderes são harmônicos, independentes entre si, mas existe freios e contrapesos. Para tudo, há uma solução legal. A Suprema Corte extrapolou. Há caminhos para você trazê-la de volta ao seu papel. Fazer o ajuste fino. Agora não é invadindo prédios públicos, quebrando tudo, pedindo intervenção militar, querendo rasgar o nosso sistema democrático, o nosso Estado democrático de direito, que seja a solução. Você vai resolver um problema criando um outro maior. Então, não é esse o caminho. Bem, outro tema eu gostaria de tocar com você é o seguinte. Hoje nós temos uma quantidade imensa de jovens que, até pessoas que seguem você e querem seguir a carreira do direito, eles pensam assim, bem, mas como que eu vou entrar num mercado que tem muitos advogados, e muitos bons advogados? O que é que você poderia dizer para esses, vamos dizer, alunos, né? Ou essas pessoas que estão começando na carreira, para que elas tenham a esperança para um futuro na advocacia? Bom, na área jurídica ou na nossa área específica da advocacia, eu me formei em 1994, né? Então eu começo a advogar em 1995. Se serve de consolo, desde quando eu iniciei minha carreira, eu já ouvia dizer que existiam muitos advogados e que o mercado era saturado. Isso não é real. Existe sim muitos profissionais, mas o mercado não está saturado. A população aumenta e junto com esse aumento da população, há um aumento de litígios e de possibilidades. Quando há um aumento de litígio e de possibilidades, a figura do advogado continua sendo essencial. Então, às vezes me perguntam, Márcio, você não acha que a advocacia vai acabar? Nós temos hoje inteligência artificial aí que está despontando de uma maneira muito forte. Não vai acabar. A profissão do advogado não vai acabar. Por que não vai acabar a profissão do advogado? Nessa questão é muito simples. A humanidade, ela se desenvolveu como civilização e não sem conflitos. E onde há conflitos, há necessidade de advogados. Logo, nós teremos trabalho aí por um bom tempo. E isso uma máquina não vai fazer. O ser humano não vai querer ter seus conflitos mediados ou defendidos por uma máquina. Ele vai querer um igual, alguém que entenda não apenas de leis, mas entenda a psicologia humana. Nossa área é a área de humanas, e humanas é cuidada por humanos. Ô Nelson, outra coisa que as pessoas têm um certo receio é que muita gente diz o seguinte, aqui no Brasil, eu vou entrar, eu vou acionar, eu vou contratar um advogado, e esse negócio vai durar 20, 30 anos. Às vezes, a minha sensação é que as pessoas pensam o seguinte, poxa, eu não vou entrar, não vou contratar um advogado porque você vai ficar 20 anos. Como que você vê esse ponto de vista? Mudou alguma coisa? Ou isso aqui é obrigação do advogado da celeridade? Bom, vamos lá. Primeiro,
houve sim uma grande mudança, né? Nós vivemos a era digital, né? Os processos são todos hoje digitalizados, ou seja, todos eletrônicos. Você já tem nisso uma agilidade muito maior. Também houveram, nesses últimos anos, mudanças na legislação e não se iludam. Processos hoje têm fim, sim. Então, com essas alterações que nós tivemos, a própria evolução tecnológica e as mudanças na nossa legislação, as últimas principalmente, nós tivemos aí uma reforma trabalhista, nós tivemos uma reforma do Código de Processo Civil, essas mudanças todas trouxeram agilidade. Então, não é mais assim, o processo tem começo, mas não tem fim. Tem fim, sim. Ou seja, não precisa ter esse medo, né? Não precisa. Agora, óbvio, dependendo do tipo de profissional que você tem ao seu lado, você tem um profissional que é combativo, ele está sempre ali cuidando do processo, ele está em cima, ele está cobrando, ou seja, ele fiscaliza o andar do seu processo, lógico que ele anda mais rápido do que aquele que deixa no automático. Antes de você responder para mim a pergunta como escolher um bom advogado, eu queria mudar um pouquinho e comentar sobre as suas redes sociais. Todo mundo diz que a gente tem que inovar na nossa atividade. E você inovou de uma forma extremamente ousada para a área jurídica, porque os advogados antigamente, Nelson, e a maioria deles, eles são pessoas que não gostam muito de aparecer, eles ficam ali meio escondidos, e você acabou trazendo uma novidade, ou seja, hoje nós temos praticamente um reality show dentro das suas redes sociais. E eu vou dizer que eu sou fã, eu e milhares de pessoas, eu sei que adoram acompanhar você no dia a dia. Por que você decidiu fazer isso? Bom, primeiro, essa ideia de abrir as redes sociais, ela nasceu em 2017. Por que ela nasceu em 2017? Numa live com um conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio Grande do Norte, este conselheiro, professor da Faculdade Federal de Direito do Rio Grande do Norte, em determinado momento me comentou que 80% de seus alunos não queriam ser advogados. Por que eles não queriam? 80%? Eu acho que até ele foi um pouco exagerado, mas por que ele disse que eles não queriam ser advogados? Porque eles não tinham admiração pela figura do advogado e não enxergavam na advocacia um meio de mudança de vida. Aquilo me chamou muito a atenção porque a advocacia, a educação, ela mudou minha vida. Muitos que me seguem, que me conhecem, sabem, eu tenho uma origem extremamente humilde, meu pai e minha mãe são semi-analfabetos, são do interior do Paraná, eu fiz faculdade com extrema dificuldade financeira, eu levei um ano para comprar meu primeiro carro depois que me formei, andava de ônibus circular, comecei do zero absoluto, o zero absoluto é um zero negativo, né? Levei um ano, eu digo, para sair do negativo e zerar a pedra. E o que acontece? Aquilo me chamou a atenção, porque a educação, e o direito e a advocacia fizeram mudança na minha vida. Eu mudei a minha vida, eu venho de uma origem humilde e me tornei um profissional bem-sucedido e próspero financeiramente. Então, qual que era a minha ideia? A minha ideia era exatamente trazer para esses jovens profissionais, jovens advogados, estudantes, uma noção do que é um profissional bem-sucedido. Não apenas no profissional, mas no pessoal, né? E isso, de certa maneira, foi gradativo, foi abrindo e se tornou muito próximo, como você bem disse, de um reality show. E isso, de certa maneira, lógico, fez algum sucesso e também nós atraímos algumas críticas. E faz parte também, né? Nelson Rodrigues, o meu xará, né? O jornalista já disse, né? Toda unanimidade é burra. Então, lógico, tem um séquito de pessoas que admiram e alguns que criticam, faz parte. Mas eu posso dizer o seguinte, a vasta maioria está gostando porque eu tenho recebido feedback muito positivo. Nelson, vamos falar assim do Nelson, pessoa física. Você tem algum hobby? O que você gosta de fazer? Você é um cara que chega em casa, você medita, assiste série, você tem um esporte, você não faz nada, você lê muito, o que você faz? Bom, vamos lá. Lê muito? Então, leitura é uma coisa que me atrai, lógico, ler faz parte, principalmente pela minha profissão. Mas, tirando isso, qual é o hobby do Nelson? O hobby do Nelson, eu diria assim, é sua família.
A minha família é meu hobby. Eu não gosto de esportes, e quem me segue, me conhece, sabe, eu não gosto de esportes. Sou avesso a qualquer tipo de exercício físico. O pessoal, vamos treinar. Eu não vou treinar, não vou disputar nenhum campeonato, vou treinar para quê? Não é meu perfil. Agora, lembre. A sorte que você está muito bem. Agora, lembrem. Esse não é um bom exemplo, tá? Eu vou deixar aqui consignado, não é um bom exemplo. Façam exercício, sim. Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. E eu diria assim, a minha vida, ela é uma vida mais voltada, quando eu não estou trabalhando, é voltada para a minha família. Eu concentro o meu tempo na minha família, na minha esposa, nos meus filhos, nas nossas viagens, no nosso lazer, mas é tudo ligado à família. Quando não estou no profissional, até no profissional, quem me acompanha sabe, minha família acompanha tudo de perto, ele é sócia do escritório, trabalha aqui numa sala ao lado, e sempre que eu posso, meus filhos estão todos aqui no escritório junto com a gente. Então, há, de certa maneira, uma sinergia entre profissional e familiar. Aliás, adoro essa parte. Os filhos têm crachá e tem horário para chegar no escritório. Aqui é assim. Eu acho que palavras como esse, exemplos, né? Arrastam. Os colaboradores pequenos, os legendários. Os legionários. Os legionários. Parabéns, Nelson. Obrigado. Uma coisa bacana. E o filho precisa ter uma referência bacana, né? E você faz isso. Outra coisa importante, Nelson. Nelson Williams, 2024. O que você está planejando aí para esse ano? Em rápidas palavras. Bom, nós temos inúmeros projetos, né? A gente vem já de um processo forte de crescimento desde antes da pandemia. Com a pandemia, nós tivemos que adaptar alguns desses projetos. Aproveitamos a pandemia para, de certa maneira, organizar a casa. E pós-pandemia, viemos a todo vapor, né? O projeto todo foi desenhado. Esse ano de 2024, nós estamos aí com um crescimento muito grande, não apenas da advocacia, mas da NW Group, que envolve outras atividades. Nós temos uma corretora de seguros, nós temos uma empresa de negócios e investimentos, em que nós somos sócios de vários empreendimentos empresariais. Então, atividade aqui não falta. Bem, a minha sugestão é o seguinte, na dúvida, você liga aqui para a turma do Nelson, que com certeza ele vai ter aí algumas opções, mas uma grande solução. Nelson, muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre um prazer falar com você. Eu já disse, aprendo muito com você, hein? Muito obrigado, gente.